Não vamos dividir, não sei se dá para perceber, mas tínhamos algumas mudanças aqui, porque ontem à noite era um casamento e à tarde vamos colocar tudo de volta, né? Mas para hoje, vamos ficar aqui juntos, todas as pessoas aqui, não vamos dividir hoje. E o que eu fiz hoje, estamos falando aos domingos sobre criação. Antes de começar a lição de hoje, vamos relembrar o que aprendemos nas 2 últimas semanas. Eu vou fazer a pergunta para você, vamos ver se você pode responder. Quem estava lá no princípio? Amém, Deus, obviamente, Deus estava. Quem estava, quem pode nos contar como tudo começou? É a mesma resposta. Amém, Deus, isso. Onde Deus contou como tudo começou? Na Bíblia. Outra pergunta. Devemos colocar na Bíblia uma história que Deus não contou? Não? Muito bom. Então, vamos imaginar uma história hoje. Vamos supor, tinha um menino jogando futebol. Isso é bem óbvio. Acontece todo dia aqui. Um menino jogando futebol, ele deu um chutão na bola e foi subindo e bateu a janela do vizinho e quebrou a janela. Alguém já fez isso? Luana fez isso, chutando a bola? Nunca sabia isso, tá? A bola subiu e quebrou a janela. E aí? E agora, quem vai pagar por isso, tá? Faz sentido, né? Primeiro, o menino chutou a bola. E depois, o que aconteceu? A janela quebrou. Primeiro chutou, depois a janela quebrou. Faz sentido, tá? Pode avançar no slide? Não. Isso, já fizemos isso. Próxima. Isso é problema. Isso é a coisa hoje, tá? Tem uma ordem, tá? Primeiro e depois. Uma coisa aconteceu e por causa dela outra coisa aconteceu. Então, guarda essa palavra. Ordem. Agora, o ordem significa o quê? O que vem primeiro, o que vem depois, tá? Então, se eu falasse para vocês, vamos imaginar isso. Uma janela quebrou. E depois, o menino chutou a bola. Como a janela quebrou? Já foi quebrado, não é? Antes dele chutar a bola. Porque se eu mexo com a ordem, troca tudo, não é? É assim. Então, vamos pensar nisso hoje. Hoje eu vou contar para vocês uma história muito conhecida, uma história que muita gente acredita e nós vamos olhar juntos para a ordem dela. Isso é a história. Nós vamos aprender porque se você crê na Bíblia, não pode crer em milhões de anos sem mudar a Bíblia. Eu conheço crentes, eu conheço cristãos que acreditam que o mundo é milhões de anos, tá? Mas quando você vai falando com eles, eventualmente você vai chegar num momento onde eles têm que trocar uma verdade da Bíblia para combinar com ciência, tá? Então, eu quero que você veja isso. Pode avançar? Então, isso é a palavra que eu quero destacar hoje, ordem. O que vem primeiro, o que vem depois. A bola bate, o vidro quebra. E ao contrário, não faz sentido. Pode continuar? Tá? Então, há milhões de anos, os primeiros animais apareceram. Isso é falado assim. E eles nasceram, cresceram, viveram e morreram. E depois outros animais nasceram no lugar deles, cresceram, também morreram. Alguns ficaram doentes, morreram. Alguns foram comidos
por outros animais, e alguns ficaram feridos e morreram devagar. E tem uma coisa ainda maior, espécies inteiras desapareceram. Você sabe o que é uma espécie? Alguém? É um tipo de animal, tipo cachorro, é uma espécie, tá? E onça é uma espécie. Agora, imagine todos os cachorros no mundo inteiro morrendo. Todos. Não sobra nenhum, ó. Nunca mais existe cachorro. Seria triste? Alguém? Seria triste? O pingo? Nosso pingo aqui, o mascote? Já era. Todos. Isso tem um nome. Alguém conhece o nome disso? Se acontecer com uma espécie, extinção? Exatamente. Nota 10 aí nesse lado. Vocês têm que voltar para a escola, né? Então, isso mesmo. E as pessoas que acreditam em milhões, bilhões de anos, eles têm que acreditar que isso aconteceu de novo, e de novo, e de novo. E durante quanto tempo? Milhões ou bilhões de anos. Morte. Camada em cima de camada de ossos. E só depois de tudo disso, depois de todas essas mortes, todo esse sofrimento, todas essas extensões, o que aconteceu? Agora Deus fez Adão. Depois disso, Deus fez Adão. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu quero que vocês pensem antes de responder. Nessa história que eu acabei de contar, o que veio primeiro? A morte ou o pecado de Adão? A morte? A morte. A morte veio primeiro, muito antes do pecado, milhões de anos antes. Pode avançar. Nós temos dois problemas com o mundo sendo bem antigo assim. Milhões de anos de morte. E só depois de tudo isso, Deus fez Adão. Pode avançar? Então, agora essa é a história do lado de homem. Mas já aprendemos alguma coisa. Quem estava lá no princípio? Boa. E onde Deus contou o que aconteceu? Na Bíblia. Amém. Então, vamos parar de chutar e vamos olhar para o quê? A Bíblia. Romanos 5. Pode abrir sua Bíblia? Romanos 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos examinar hoje alguns versículos. Romanos 5, capítulo 12. E a Bíblia diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Esse versículo tem tudo que nós precisamos. Tudo. Primeira parte. Como por um homem entrou o pecado no mundo. Por quem entrou o pecado no mundo? Por um homem, tá? Deixe-me repetir. Você pode responder, tá? Por quem entrou o pecado no mundo? Por um homem. E esse homem tem nome? Adão, tá? E então o pecado entrou por? Certo. Segunda parte. E pelo pecado, o que aconteceu? O que entrou pelo pecado? A morte, tá? Escuta essa palavrinha pequena, pelo, tá? Isso quer dizer, por causa do pecado, o que vem primeiro? Pecado, a ordem, e depois a morte. Amém, amém, tá? Então, imagine, o pecado é a bola e a morte é o vidro quebrado. O pecado é a queda. Um causou o outro. Então, me responde, qual veio primeiro nesse versículo de novo? O pecado é a morte. Isso é fraco demais. O que vem primeiro? O pecado ou a morte? Agora estamos ligando, estamos ligando um pouquinho, tá? Isso, não foi a morte primeiro,
e o pecado depois. Mas foi o pecado primeiro e a morte por causa do pecado. Próxima. Isso é a ordem que Deus deu. Veja, Adão, pecado, morte. Viu isso? Não é a ordem que eu inventei. É a ordem que está escrita onde? No livro de Deus. No livro de Deus. Quem estava lá no princípio? E quem escreveu esse livro? Gente, tá. Adão, pecado, morte. Vamos repetir. Adão, pecado, morte. Repete. Boa. Isso é a ordem, tá? Muito bem. Essa é a ordem que Deus deu para nós na Bíblia. Próxima. E agora, as duas podem ser verdadeiras? Obviamente não. Como você pode combinar as duas coisas assim? Tá? Presta muita atenção, porque essa é a parte mais importante da aula de hoje. A história dos milhões de anos diz assim: morte, morte, muito morte, muito morte, morte. E, de repente, Adão, e daí pecado e morte. Gente, usa a cabeça, não? A história da Bíblia diz: Adão primeiro, pecado, morte. As duas não podem ser verdadeiras. Não podem. Porque uma coloca a morte antes do pecado e outra coloca a morte depois do pecado. É tipo o vidro quebrando antes da bola chegar. Isso é uma diferença pequena? Pequena? Não, de jeito nenhum. Deus já nos contou a ordem. E quando alguém conta uma história com a ordem trocada, essa pessoa não está só acrescentando uma informação nova. Querendo ou não, ela está contando uma história diferente do que Deus contou. Nessa ordem: Adão, pecado, morte. Próxima, Josué. Mas um espertão vai falar isso. Mas se alguém disser, mas Romanos 5 fala dos homens, não fala de animais. Tá bom, pastor. Romanos 5:12 está falando dos homens. Olha lá, a morte passou a todos os homens. Não fala de animais. Então, talvez animais já morreram antes. Isso é uma boa observação. Se você pensa assim, o que você está me mostrando? Que você presta muita atenção nas palavras na Bíblia. Sim ou não? Você está prestando muita atenção. Isso é muito bom, tá? E aí, vamos falar sobre isso muito mais no futuro, tá? Mas para hoje, quando o mundo fala de milhões de anos, não são só os animais. Tem aquelas figuras que vocês já viram em livro, em desenho, em museu. Pode avançar. Alguém conhece o nome dele? Homem de caverna? Não, ele anda assim. Talvez ele pode criar fogo com pedra. E ele morre. Porque ele não sabe nada. Ele só fica nas cavernas, desenho nas pedras. Cabeludo, curvado, com uma lança na mão. O primeiro homem. E eles existiram com os dinossauros. No início não, porque o mundo fala, não, primeiro dinossauros, claro. E talvez 100 mil anos depois... daqui 100 mil anos atrás, talvez 200 mil anos atrás, isso chegou, 200 mil anos, muito antes de Adão, e essas criaturas morreram. Sim ou não? Eles foram reais, mas da forma que o mundo fala, não. Da forma que o mundo fala, não. Mas pessoas viveram nas cavernas por um tempo. A Bíblia fala sobre isso. Quando o dilúvio chegou e as pessoas foram espalhadas, tem pessoas, eu posso mostrar para você que pessoas morreram Davi, o rei, ele
morava nas cavernas quando o filho dele estava caçando ele para matar ele. Ele viveu lá. E tem outras situações assim, quando Ló sai da cidade também. E eu não quero ficar desviado aqui, mas o que eu quero dizer para vocês, uma pergunta bem simples. Quem foi o primeiro homem? Amém. Adão. Então, eles vieram depois de Adão ou antes? Porque senão, como é que Adão é o primeiro homem? Isso não é homem. Isso não é homem, é criatura só. Então, próxima. 1 Coríntios 15, 45. O primeiro homem, Adão. A Bíblia fala isso. O primeiro homem, Adão. Quem foi o primeiro homem? Ok. Agora, presta atenção no que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz dos primeiros homens foi Adão. A Bíblia não diz o primeiro homem que conheceu Deus foi Adão. Não diz o primeiro homem que a Bíblia menciona foi Adão. Mas o primeiro homem, Adão. Agora, vai para a figura de novo. Rapaz, meu amigo aí, pense comigo. Se essa pessoa viveu 100 mil anos antes de Adão, nós temos duas perguntas. E nenhuma das duas tem resposta fácil. Primeira pergunta. Se ele viveu, como é que Adão foi o primeiro homem? Responde. Isso. Tá? E segunda pergunta. Se ele morreu antes de Adão pecar, como é que a morte passou aos homens por causa do pecado de Adão? Exatamente. O pecado entrou pelo pecado e quem pecou? Adão. Então, você está tendo problema. Porque se a Bíblia é real, esses homens devem existir ainda. Eles devem existir, mas não existe mais. Esses homens morreram. Por que eles morreram? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. O problema não depende só dos dinossauros, não depende de fóssil, de bicho. A própria história dos homens já entra em conflito com aquilo que Paulo escreveu sobre Adão. Olha, olhamos em Gênesis, depois Romanos 5 e agora 1 Coríntios. 3 lugares diferentes da Bíblia, escritos em épocas diferentes, e todos os 3 contam a mesma história. Você percebeu isso? Todos os 3 lugares. Isso se chama a Bíblia se encaixando com ela mesma. Pode avançar, Josué? Isso é o primeiro problema. O primeiro problema é que a morte, diz o mundo, já estava acontecendo milhões de anos. Mas Deus falou em 3 lugares, e tem mais ainda. Não, a morte entrou no mundo com pecado. E quem pecou foi Adão. Então, esse problema é grande. Mas o segundo problema é isso aqui. Pense num bolo, um bolo perfeito, tá? Imagine sua mãe passou a manhã inteira fazendo um bolo e ela separou tudo e misturou tudo, colocou no forno, ficou olhando a hora e quando ela tirou do forno, ficou perfeito. Sua mãe já fez isso? Um bolo perfeito? Alguém tem que levantar a mão, sua mãe está olhando, não? Ixi! Então, e aí fica o bolo na mesa, perfeito, cheiroso, muito bom. E ela olha para o bolo e fala, ficou ótimo! Isso é bolo perfeito, bolo é perfeito, E tá certo, tá ótimo. E aí ela sai da cozinha, um minutinho, e quando ela volta, o bolo está no chão. Por que o bolo está no chão? Porque um cachorro entrou, pulou, bagunçou tudo. Esse cachorro é chamado Pingo. Ele entrou, pulou, e aí foi o bolo. O Simba também, ele agressivo também. E aí, você está vendo o bolo
no chão. E aí, o bolo todo esmagado. Ixi, o bolo estava ruim quando saiu do forno? Não, foi perfeito. Então, o que aconteceu? O cachorro entrou. E aí? E quando aconteceu? Primeiro ou depois? Depois. O bolo chegou perfeito, ficou perfeito primeiro, e depois o cachorro entrou e bagunçou tudo. Tá? Alguma coisa entrou e estragou uma coisa que estava boa. É assim que a Bíblia fala. Próxima. Isso. Veja Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era o quê? O quê? Não, vamos fazer. E tudo era o quê? Temos que continuar, até todo mundo fala isso. Fala de novo. Era quase. Então, algumas meninas estão participando. Era o quê? Agora, muito bom. Não foi bom. Não, foi muito bom. Muito bom. Não, presta atenção nisso, tá? E então, quando Deus viu um pedacinho, uma parte do mundo, o que Deus viu? Quanto Deus viu? Viu Deus o quê? Não fala muito bom agora, gente. E viu Deus tudo. Tá vendo aqui? E Deus viu. E viu Deus? Fala. Tudo. A metade? Em pedacinho? Não, tudo. E esse que era muito bom. Não só foi bom, ele disse muito bom. Muito bom. Esse é o bolo saindo do forno. Agora vem a pergunta. A Bíblia para aí. A Bíblia termina em Gênesis 1? Não. Então vamos continuar lendo, porque alguma coisa aconteceu depois de Gênesis 1. Porque Deus viu tudo. E Ele mesmo falou, é muito bom. Então, vamos para Gênesis capítulo 3. Eu acho que é próximo, né? Eu coloquei os versículos para facilitar isso. Se quiser olhar para Gênesis, eu vou para Gênesis 3, 16 a 19. Gênesis 3, 16 a 19. E a Bíblia diz, e Adão disse, porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Opa! Adão desobedeceu Deus. E olha o que Deus falou logo depois. Maldita é a terra por causa de ti. A terra fica como? Qual foi a palavra? Quem falou? Juan! Bom dia. A terra foi como? Maldita. Vamos repetir. A terra foi como? Maldita. É uma coisa boa? Ixi, não. Tá, maldita. Por causa de quê? Pecado. Boa. Pecado. E o que a terra passou a produzir? Espinhos e cardos. E o homem em pó te tornarás. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai morrer. Ele vai morrer. Tá? Agora, olhem a ordem. Porque é a mesma coisa que já nós vimos. Primeiro, muito bom. Depois, pecado. Depois, maldição. Dor, espinhos, pó. O bolo saiu perfeito, depois alguma coisa entrou e estragou. E eu não estou falando, não sou eu falando isso, é a Bíblia. E a Bíblia
que continua falando disso lá no Novo Testamento. Romanos 8, 22, eu coloquei aqui. Toda a criação geme. Toda a criação geme. Quem está gemendo? Toda a criação. Quem está gemendo? Isso. Você está pegando a ideia aqui. Quando eu falo, você pode repetir, não? Ó, toda a criação, o mundo inteiro está gemendo. Está percebendo isso? Como uma coisa boa que foi quebrada e está esperando ser consertada. Muito bom, pecado, maldição. Próxima. Isso. Agora eu quero colocar as duas histórias lado a lado outra vez. Tá? Igual nós fizemos antes. A história da Bíblia é assim. A história da Bíblia é assim. Muito bom. Pecado. Maldição. Mas o mundo fala o quê? E agora? E agora? O que podemos fazer aqui? Nessa história, crianças, jovens, adultos, a morte não é uma coisa que entrou depois e estragou. A morte é o caminho, é o processo que Deus teria usado durante milhões de anos até finalmente chegar em Adão. Agora, eu não vou perguntar para vocês qual história parece mais bonita, não vou perguntar qual vocês preferem, mas vou perguntar uma coisa só. Qual dessas duas histórias a Bíblia realmente conta? O que você viu hoje? A primeira ou a segunda? Primeira. E como é que nós sabemos? Porque nós lemos na Bíblia, gente. Nós lemos na Bíblia. Onde nós lemos? Gênesis 1 diz, muito bom. Gênesis 3 diz, a maldição veio depois do pecado. Romanos 5 diz que a morte entrou depois, ou pelo pecado. Romanos 8 diz que a criação inteira está gemendo agora, esperando. A Bíblia inteira conta a mesma história na mesma ordem. E vocês perceberam que os dois problemas de hoje não são dois assuntos separados. São a mesma verdade, vista de dois lados. Problema 1, a ordem. Adão, pecado, morte. E problema 2, o muito bom. A criação começou muito boa e a morte entrou depois, 2 vezes. Então, o que você tem que fazer então? Você tem que decidir. Eu vou confiar em alguém que estava lá no princípio, ou vou confiar em um homem que é mentiroso. Alguém já mentiu para você, um homem? Pode ser mulher também, não? Alguém? Mulheres mentem também. Ó, uma avó mentiu para você, alguém, todos nós. Alguém aqui já mentiu também? Você mesmo? Alguém? Então, todos nós mentimos, todos nós. Então, você tem que decidir, criança, se você vai confiar em alguém que nunca mentiu ou pessoas que mentem todo dia. Mas eu não entendo as evidências que as cientistas têm sobre os dinossauros e os homens da caverna e tudo mais. Eu não entendo. Eles têm uma prova que tudo é essa idade. Eles não têm. Acredita? Eles mentem sobre isso também. Eu tenho relatórios nas notícias, onde as cientistas mentiram sobre as idades de produtos. Eles fizeram um teste, tentando mostrar que nós podemos medir a idade do mundo por causa desse método. E alguém pegou esse mesmo método e fez um teste e foi completamente diferente. Você sabe o que nem todo cientista é assim. Mas você sabe o que as cientistas ganham? Isso é a carreira deles. E se um cientista vai
contradizendo a comunidade, tchau, tchau. Então, eles têm razões, por isso, no futuro vamos olhar algumas das coisas. Porque eles vão tentar atacar a Bíblia, mostrando evidências assim, mas olha, você tem que acreditar na Bíblia. Não é complicado. Então vamos tentar, se conseguimos repetir certo. Quem estava lá no princípio? Tá. Onde Deus contou como tudo aconteceu? Boa. Por quem entrou o pecado no mundo? Adão. O que entrou por causa do pecado? Boa. O que veio primeiro? O pecado ou a morte? Ixi, vamos tentar de novo. Eu não quero refazer tudo isso, gente. Ajuda ele. O que veio primeiro? O pecado ou a morte? Ajuda ele, rapaz. Pecado. Tá? Ó, qual é a ordem certa na Bíblia? Adão. Pecado. Isso, vamos tentar de novo. Qual é a ordem certa? Boa, agora. Quem foi o primeiro homem? O que Deus disse sobre tudo que ele tinha feito? Era bom? Boa, não foi bom não, foi muito bom. Não foi bom não, muito bom. E depois do pecado, o que veio? A morte, e também ele falou a maldição. A maldição. Ontem à noite, quando nós fizemos a limpeza do casamento, eu estava suando muito. E eu pensei em Adão. Não, eu não pensei na hora, mas nós estamos suando por causa dele, rapaz. Imagine isso. Então, uma última coisa. Avança, vai. Isso, eu acho que é isso. Uma última vez. Todos juntos, tá? Adão, pecado. Vamos começar juntos, 1, 2, 3, já. Adão, pecado, morte. Olha aí, para finalizar, vocês vão crescer, claro, eu espero que sim, né? Vocês vão ouvir muita coisa na escola, na televisão, na internet, de amigos, de professores. Alguém vai mostrar uma figura. O homem de caverna, curvado assim, cabeludo, e aí ele é milhões de anos atrás. Eu não quero que vocês respondam, eu não acredito em ciência. Não, isso seria bobagem. Ciência é boa. Quando é certo, quando não é cheio de mentira. Estudar pedra, estrela, bicho, planta, o próprio corpo da gente, tudo isso é bom. E quem fez todas essas coisas foi Deus. E quanto mais a gente aprende sobre o que Deus fez, mais a gente vê como Ele é sábio. O corpo é incrível. Eu tenho fatos que eu podia falar sobre DNA. Se você tirasse um pedacinho, uma coisa só, e você for esticar isso, vai, eu acho que 7 metros, alguma coisa absurda, uma coisa que nem pode ver com o olho. É incrível demais como Deus fez o corpo e tudo mais. Mas o que bagunçou o corpo? Pecado. E a terra maldita agora. Não é ciência contra a Bíblia. Nunca foi isso. É o homem pecaminoso que usa ciência contra Deus. Tá? É assim. Então, eu quero que você pense nisso. E hoje eu queria aproveitar e falar, eu não sei se eles estão pegando tudo, porque esses 5 minutinhos antes de vir, tá. Vamos fazer uma lição inteira. E eu tenho pelo menos 30 lições que eu podia apresentar para vocês sobre esse assunto, porque isso não é uma coisa qualquer, gente. Tem muitos cristãos lá nos Estados Unidos e Europa que eles estudam esse assunto. Eles não são bobos. Estão muito inteligentes. E eles já foram conferindo tudo. E eles ficam no lado nosso. Que nós podemos confiar na Bíblia. Deixa o mundo zombar você. Deixa o mundo faz isso. O mundo sempre vai fazer isso. Porque se você abrir a mão por isso, eles vão atacar outra coisa. Por que você está esperando para casar? Por que você não vai já experimentar com uma menina? Por que não agora? O mundo vai atacar isso também.
O mundo vai atacar tudo. Você não bebe nada? Todo mundo está bebendo alguma coisa? Você nunca experimentou vape? Nunca tomou cerveja? É 2026. Se você abrir a mão ao mundo, nesse assunto, onde vai parar? Nunca vai parar, gente. O mundo sempre vai xingar você, sempre vai desprezar você, sempre vai desprezar a Bíblia. Mas nós, que confiamos em Cristo, nós ficamos firmes. Firmes no quê? Firmes na palavra dele. Isso é nossa guia. Isso é que nós confiamos. Eu espero que você vai pensar diferente. Quando eles falam, o mundo é milhões de anos, já entrou conflito. Se você vai adotar isso, você vai contradizer a Bíblia. Sabendo ou não, vai fazer isso. E daí o diabo pode abrir outra brecha para tirar mais de você, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo estudo hoje. Eu espero que eles aprenderam isso. Temos muito mais para falar, mas por hoje vamos encerrar aqui. Abençoe cada criança. Hoje à noite eu espero que eles convidem seus pais, que hoje à noite podemos comemorar os pais e ter um bom tempo aqui, ouvindo a palavra de Deus e desfrutando a comunhão e a Coca-Cola e pipoca também. Por favor, esteja conosco à tarde e abençoe o culto hoje à noite. Em nome de Jesus, oramos, agradecemos. Amém.